Olá, está no ar mais uma edição do Gente que Pensa. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto que gera bastante dúvidas no seu dia a dia, a adoção. Então, se já passou pela sua cabeça adotar uma criança, fique atento. No programa de hoje, nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre o procedimento. Além disso, nós vamos trazer depoimentos de casais que superaram todas as barreiras para adotar uma criança. Fique por aí, porque o Gente que Pensa está só começando. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o promotor da Vara da Infância e Juventude, Carlos Fortes. A representante do grupo de adoção De Volta para Casa, Sandra. E a psicóloga, Thaís Alves. Comigo na apresentação hoje eu tenho a ajuda da Nayara Lopes. Olha, e na plateia tem uma galera muito animada, viu? É o pessoal do 2º, 6º e 7º período de jornalismo aqui da Faculdade de Pitágoras. E é claro que no Gente que Pensa não pode faltar música. Aqui no estúdio hoje eu recebo a banda Forreg. Simbora que nós dois tá bonito, nossa história dá um livro de casos de amor pra contar. Deixe o som do seu coração ditar o ritmo das coisas, nada pode atrapalhar. Deixe a folia vir do céu para nos abençoar. Sinta toda a paz que vem da fé para nos alimentar. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Gente que Pensa. E hoje eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou direto com a minha plateia. Alguém aí já pensou em adotar uma criança? Não tem muita gente não, viu? Mas o pessoal tá meio tímido ainda, tá, Nayara? Aposto que tem muita gente ainda que pensa em adotar, assim. Um pessoal jovem, né, Nayara? Tá com medo de expor. Sandra, eu acho que esse comportamento é normal entre os jovens, né? Às vezes por causa do preconceito, de não conhecer direito o assunto. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu acho que é por eles serem jovens e a maioria dos casais, a minoria pensa em adotar antes de ter o seu biológico. A maioria pensa em adotar depois de todas as tentativas para ter o seu biológico. Então, a adoção para esses casais ficou assim no último lugar. Quando eles chegam a procurar o grupo de adoção, eles chegam meio tímidos, meio vergonhosos, porque eles mesmos têm preconceito com a adoção. Aí, quando eles começam a entender o que é uma adoção, e quanto mais o grupo vai mostrando que é tudo tranquilo, esses exemplos dos casais, que às vezes a gente coloca foto com os filhos, não é para o exibicionismo, nada disso. É para mostrar que a gente pode ser feliz, sabe? Que a criança, o importante é onde ela vai estar dentro da gente, não é de onde ela veio. E como a gente pode ser mais feliz, porque eu tenho 2 biológicos e a minha é adotiva. E hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor, depois da adoção da minha filha, e sou muito mais feliz também. Então, os casais, quando chegam no grupo, eles já tentaram tudo para ter os seus, só depois que eles vão para a adoção. Então, eles vão tão afoitos que eles querem a criança para ontem. Só que tem um processo a ser seguido, né? Para até justamente esse processo é para selecionar bem, para ver se é aquilo que a pessoa quer, porque a adoção é uma coisa muito séria. Adotar, os grupos de adoção, às vezes não é só aquela criança que está lá no abrigo não, sabe? A gente faz um trabalho também, até em parceria lá no Terra Azul, para que as crianças fiquem com suas famílias de origem primeiro. Para que os pais biológicos adotem seus filhos. Porque não é só o abandono lá do abrigo, tem muitos casais que estão com os filhos dentro de casa e esses filhos não estão sendo adotados.
Já vamos direto para o nosso promotor. Vamos esclarecer a dúvida desse pessoal aí. Como que acontece o processo da adoção? Eu achei muito legal uma coisa que a Sandra acabou de falar. Todo pai e toda mãe tem que adotar seu filho. Eu vi aqui algumas pessoas levantaram a mão pensando em adotar. Acho que deve ter mais gente. E a gente podia pensar assim, o que será que essas pessoas que nós estamos pensando que é adotar? A adoção é uma das coisas mais antigas que existe, desde que o ser humano existe adoção. O processo judicial atual da lei brasileira define a adoção, como ela funciona hoje. Mas ela sempre existiu. Muita gente aí pode ter adotado sem nem saber, E, de qualquer forma, na atualidade, dentro do Brasil, o primeiro passo é a pessoa fazer o seu cadastro para se inscrever como adotante. Isso é o passo legal, o passo ali dentro da lei. O primeiro passo mesmo, eu acho que é dentro de si e dentro da sua família, a pessoa pensar o que é para ela a adoção. Sandra falou um negócio muito importante. Será que ela já adotou os próprios filhos? Se ela os tem, E a gente tem visto, hoje em dia, vários tipos de adoção, não só das crianças que foram abandonadas e estão em entidade de acolhimento, não só aqueles recém-nascidos cujas mães escolhem não cuidar e vão para a adoção, mas adoções entre famílias, adoções feitas até por casais homoafetivos, adoções unilaterais. Então, é uma gama muito ampla. Dentro da lei, a gente resolve com mais ou menos dificuldade, mas o mais importante é que a pessoa tenha dentro de si essa vontade de cuidar de outra pessoa. E qualquer família pode adotar? Como que é o processo? Até o processo psicológico, o processo dos grupos, o processo na lei. Como que funciona? Bem, existem os requisitos legais lá para adotar, diferenças de idade e questões que são provadas até por documento, Por exemplo, nós vamos verificar lá dentro do processo, é uma exigência legal, se aquela pessoa que está adotando, ela é idônea, ela é séria, ela passa por um pequeno curso sobre adoção, são verificados antecedentes, até mesmo uma questão de saúde tem que ser verificada, se ela tem um mínimo de saúde para poder cuidar daquelas crianças, ou criança que ela vai adotar, ou adolescente, claro, pode ser adolescente também. Então, tem uma série de exigências legais. O primeiro passo, para quem pensou em adotar, já decidiu isso, tá? Pronto, determinado dentro de si, é fazer a sua inscrição no cadastro de adotantes. Como que a pessoa faz isso? Não precisa de advogado, embora eu acho que o advogado pode ser muito útil nessa situação, mas se não quiser, não precisa. Você pode passar no fórum, pegar lá uma lista de documentos e apresentar aqueles documentos para se inscrever como adotante. Com base naqueles documentos vai ser marcado uma data e vai haver um pequeno curso. Você vai conhecer um pouco mais sobre as questões ligadas à adoção, legais e até psicológicas também. Eu acho que é impossível a gente falar de adoção e a gente não abordar a questão da adoção homoafetiva, Então, eu queria direcionar essa pergunta para a Thaís, para você explicar, Thaís, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, que a mídia está pautando isso, muita gente tem aquele preconceito, mas o filho tem que ter aquela referência de pai, de mãe, ter essa diferença. Queria que você explicasse se realmente tem isso, não, é melhor deixar a criança no abrigo ou não, Queria que você explicasse. A nossa sociedade está em profunda movimentação, Não só atualmente, mas já vem num processo de profundas mudanças. E as configurações familiares têm se modificado, junto com todas as outras coisas que se modificam na sociedade. Então, assim, as famílias hoje no Brasil, a gente sabe que são famílias chefiadas só por mãe, ou só por pai, ou só pela avó, enfim, ou irmãos que moram juntos e que vivem ali, que um é responsável, muitas configurações, muitos modelos de família, Então,
a adoção também deve acompanhar, né? Como a sociedade tem avançado, a adoção, o processo de adoção tem que acompanhar as modificações da sociedade. Então, por que casais homoafetivos não deveriam também entrar nesse processo e ter o direito, né? Essa referência, então, que as pessoas têm é mito, né? É assim, será que todos nós fomos criados por famílias Com esse papel de pai dentro de com casa. esses papéis certos ali, que a gente diz que são Existe família certos, né? Mas o perfeita, que é né? que são certos, né? Será que é certo uma mãe, um pai? Será que essas crianças que estavam ali antes de ir para o abrigo, antes de entrar nesse processo, será que elas foram criadas com pai, mãe, ou só com pai? Por que teve conflito? Né? Então, em todos os modelos familiares existem conflitos, porque são relações, porque são pessoas que estão dentro dessa dinâmica, dentro desse movimento. Então, acho que a sociedade tem que avançar, o discurso e o debate tem que avançar cada vez mais, porque as pessoas, elas não são isentas de direito pela sua orientação sexual, né? Nenhum ser humano é isento de direito só pela sua orientação sexual. Todos os seres humanos são iguais, né? Perante a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, acho que a gente tem que pensar mais nessa questão ainda, cada vez mais, né? Nayara, tem o Estatuto da Família, que ele está gerando polêmica no Congresso, né, Sandra? Dentre a população. Queria que a Sandra explicasse para a gente como que está funcionando esse estatuto. Ela que está por dentro, está indo para lá para debater o assunto. Explica para o pessoal o que é o Estatuto da Família e o que vocês estão defendendo. Eu até fui convidada para participar da montagem lá do Estatuto da Família para defender a adoção dentro ali do Estatuto da Família. E acabou que eu estou até intervindo no outro, porque eu não sou contra a adoção homoafetiva. Pelo contrário, eu acho que sim. Tem até um casal que, através do meu grupo, adotou uma criança. Uma outra comarca, que é a nossa parceira, me ligou até pedindo uma família acolhedora, porque nenhum abrigo queria ficar com o menino. Porque ele inalava o crack da mãe. Então, ele estava com abstinência do crack, ele estava mal. Nós buscamos essa criança, ela veio no carro assim, sabe? Nós costumamos chegar aqui em Divinópolis com o menino. Ele ficou na família acolhedora, ficou uns 4 meses, e o juiz sempre ligando, e nós ligando para todos os lugares. Liguei no CNJ, procurei no Cadastro Nacional, os casais que estavam no grupo, que estão também na fila, não encontramos ninguém. Num evento que a gente fez até aqui nessa faculdade, primeiro encontro estadual dos grupos de apoio à adoção de Minas Gerais, foi aqui no Pitágoras, e veio um casal homoafetivo de Uberaba, 2 mulheres. Eu, no momento, nem percebi nada nelas, achei super normal. A hora que eu desci, que eu tinha acabado de falar, contei o caso do Arthurzinho, elas me procuraram e falaram assim: nossa, a hora que você falou, a gente tem o maior interesse em adotar o Arthur. Eu quase caí para trás, de felicidade, porque quanto a gente estava procurando e tudo. Aí elas falaram assim: tem um problema, porque a gente é um casal homoafetivo, será que o juiz vai permitir? Nós já temos 3 filhos adotivos. Aí eu falei com elas assim: amanhã eu te dou a resposta, eu vou entrar em contato com o juiz e te dou a resposta. E nisso eu liguei para o doutor Nicolau, que era de Uberaba, que era nosso parceiro lá no CNJ. E o Nicolau falou: Sandra, eu nem estou acreditando, que beleza, ela tem todos os documentos, e eu na época era juiz em Uberaba, e eu defendi elas no CNJ para que elas adotassem as crianças. Então assim, deu tudo certinho, eu liguei para o juiz no outro dia, falei com ele que tinha encontrado a família para o Arthur, ele ficou assim, porque ele achou que não ia ser fácil, pelo estado que o Arthur estava. E ele ficou muito feliz, falou: não, pode pedir para elas vir aqui na minha cidade e tal. E elas ficaram com o Arthur. E eu vou levar para Brasília a história delas com o Arthur para defender a adoção homoafetiva. Porque eu acho que nem é um estatuto, eu acho que sim, se o casal está preparado, eles vão passar por uma avaliação do psicossocial. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver o que é melhor para a criança. O dia que eu liguei para o juiz, eu falei com ele: olha, o que é melhor para o Arthur? Se nem um abrigo que é ele, se eu não encontrou uma clínica para cuidar do Arthur, ele vai ter a oportunidade, porque a adoção é você investir sua vida na vida de outra pessoa, e elas estavam dispostas a isso.
E essas crianças, elas precisam só de amor, sabe? Porque elas já estão muito machucadas. A dor do abandono, às vezes, por mais que a gente faça, que somos os pais adotivos, às vezes a gente nem consegue tirar essa dor do abandono de dentro deles. Sandra, e falando em caso de amor, o pessoal aqui da TV Pitágoras preparou um VT com 2 famílias que enfrentaram todas as barreiras para adotar. Confira na reportagem de Brunielle Kate e Carlos Roberto. Quando Iago está por perto, é sempre assim, uma festa. A vida do casal Luana e Marlúcio mudou há 2 anos, quando eles adotaram o menino. No primeiro momento tem um curso que você faz, aí você vai uma vez por mês? Sim. Aí, durante 6 meses. Durante 6 meses. E você preenche uma ficha no psicossocial. A ficha é qual perfil você quer. Então, a princípio, a gente queria até 1 ano. É um processo muito sofrido, a parte que você pega a guarda provisória, fica com ele, aí 1 ano depois, 1 ano e meio depois, você está lá batalhando ainda no fórum, correndo talvez até o risco de te pegar a criança de volta. Depois de preencher a ficha de adoção, o casal precisa aguardar até que a criança vá para casa, tempo que requer muita paciência. E depois do filho em casa, os pais ainda precisam esperar mais, até que a tutela da criança seja permanente. É um processo muito sofrido, a parte que você pega a guarda provisória, fica com ele, aí 1 ano depois, 1 ano e meio depois, você está lá batalhando ainda no fórum, correndo talvez até o risco de te pegar a criança de volta. A gente já sabia o que queria, já tinha tomado a decisão. O nosso receio maior era de repente, durante o processo, ter que devolver. Além da vontade de adotar, o casal precisa também estar preparado emocionalmente, psicologicamente e também financeiramente. É uma questão assim que pra gente tá mais estável financeiramente não é melhor, mas para quem não tá, você tem despendimento com o advogado, você tem que pagar por sua conta. Qualquer coisa que você tiver que fazer, você tem que custear por sua conta. Não é o Estado que custeia esse processo. Emocionada, Luana deixa uma mensagem que transmite muito bem o amor que os pais sentem pelos filhos. Não habitou no meu ventre, mas mergulhou nas entranhas da minha alma. Não foi plasmado do meu sangue, mas alimenta-se no néctar dos meus sonhos. Não é fruto da minha hereditariedade, mas molda-se no valor do meu caráter. Se não nasceu de mim, certamente nasceu para mim. Carregar um filho durante 9 meses é sim uma experiência única, mas para ser pai ou mãe é preciso ir além do que ver a barriga crescer e sentir os movimentos da criança. A emoção de quem cuida e ama um filho de coração é renovada a cada dia com um simples convívio familiar. Na casa de Renata, muita coisa também mudou depois que a Maria chegou. Foi uma chegada muito desejada, muito tranquila, correu tudo bem, a família toda apoiou e foi muito esperado, foram muito esperados, acho que até mais que os bebês que vêm da barriga. A mudança foi tão positiva que depois de 4 anos, Renata resolveu adotar outra criança. A gente já vinha há algum tempo conversando com a Maria. Ó, Tetê, você vai receber um irmãozinho. Mamãe, mas como que eu vou receber um irmãozinho? Ó, o irmãozinho não vai vir da barriga, Tetê. O irmãozinho vai chegar, o irmãozinho não vem da barriga. Então, ela recebeu o João super bem. Recebeu bem, mas teve ciúme, tudo normal. Renata garante, o tempo de espera é longo, porém compensador. Eu penso assim, vai lá, faz o seu cadastro e continua, segue a vida, que a hora que o seu bebê chegar, é o que tá lá pra você e você nem imagina como que é. Depois desse VT emocionante, nós vamos jogar o astral aqui do Gente que Pensa lá pra cima. É que agora a gente vai ouvir um pouquinho do som da banda Forreg. Toca pra gente? Isso aí, galera. Vamos tocar vibe boa pra vocês, que é o que a gente deseja pra todas as pessoas aí presentes. Muita energia positiva, muita paz no coração, que é o que todo mundo tá precisando demais no momento. É na vibe do amor que eu boto as coisas no lugar.
sem ódio, sem rancor. Eu deixo a vida me levar. 4h20 o relógio avisa, é o chá da tarde que não pode faltar. Com a mente aberta e uma boa fita, tá tudo certo, agora é só relaxar. O mar apaga o sol que brilha, dá lugar pra lua dança, iluminar nossa noite, trazer vibe boa. É só você se entregar pra mim, que quer te conquistar assim, que você se acalmar, vai ver o prazer falar mais alto, as coisas ruins que aconteceram pra você vão se apagar. É na vibe do amor que eu boto as coisas no lugar. Estamos de volta com Gente que Pensa e o tema de hoje é a adoção. Para falar mais do assunto, a gente recebe o promotor Carlos Fortes, a representante do grupo de apoio de Volta para Casa, Sandra, e a psicóloga Thaís Alves. Na apresentação, eu tenho o apoio de Nayara Lopes e na plateia, esse pessoal que está animado e cheio de dúvida. É o pessoal do curso de jornalismo da Faculdade Pitágoras. Aqui também no estúdio a gente recebe a banda Forreg. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Nayara, e eu tô vendo que o pessoal já tá bem animado com o assunto, né? Já surgiram dúvidas? Então, Tainara, a Poliana, do 7º período de jornalismo, tem uma pergunta para fazer. Então, gente, boa noite. Meu nome é Poliana. Eu fui mãe aos 18 anos, eu tenho um filho de 9 anos e eu não pretendo mais ter produções minhas. Mas eu tenho muita vontade de adotar. Só que, bem, aos olhos da sociedade, eu sou uma mãe solteira, né? E eu queria saber quais são as condições de hoje de uma jovem, de mães solteiras poderem adotar, se tem preconceito sobre isso, se tem critérios, porque da mesma forma que os casais homofóbicos têm um certo preconceito, mães solteiras também sofrem perante a sociedade. Como que funciona esse processo? Olha, não existe nenhum problema uma pessoa solteira adotar, assim como a lei também não proíbe o casal homoafetivo de adotar. Nós já tivemos casos aqui em Divinópolis, eu participei dos processos de adoção de casais homoafetivos, assim como já tivemos casos de adoções por pessoas solteiras. Não só mulheres, mas homens também, né? O que vale não é isso. O principal é ver se aquela pessoa está disposta a garantir, e tem condições de garantir àquela criança que ele está recebendo como filho todos os direitos que ela merece e precisa. Isso é o mais importante, é isso que é olhado, né? A gente fala muito das dificuldades da lei, e tem mesmo, a burocracia,
um monte de exigência, mas eu acho que a gente tem que lembrar para que serve essa lei. Para que existe lei, gente? A lei não é um fim em si mesma. A lei não pode ser a lei pela lei. A lei tem que ter a finalidade de servir a gente, atingir um objetivo. A lei, o Estatuto Criança e Adolescente e a lei de adoção tem como finalidade garantir a toda criança o direito à convivência familiar, o direito de ter uma família, de ter pai, de ter mãe, né? E esse direito é muito importante, porque só aquela criança que está dentro de uma família é que vai ter a oportunidade de ter os outros direitos todos, direito à saúde, direito à educação, direito à convivência comunitária, lazer, etc, etc. Acho que a gente deve interpretar assim, e sei que tem muitos colegas promotores de justiça e juízes que também interpretam dessa maneira. Em resumo, se existe preconceito da parte da sociedade, da parte da lei, acho que corretamente interpretada, não pode existir. Nem contra a pessoa solteira, nem contra um casal homoafetivo, nada disso. Acho que tudo deve ceder a um interesse maior, que é o bem-estar de uma criança. Tainara, eu te falei que o pessoal estava tímido, então estão surgindo as perguntas. O Germano aqui do 5º período, né, Germano? Pode fazer sua pergunta. Primeiramente, boa noite. Meu nome é Germano. Queria perguntar para o Carlos e até também para a Sandra, acho que a pergunta cai bem para você. Se o processo para adoção, às vezes, pela demora, enfim, por toda a burocracia, se desanima os casais sobre isso. Desanima sim, por isso que os grupos são importantes, porque a gente está ali como uma terapia para ajudar o casal. Porque muitos chegam lá e falam assim, mas já tem tanto tempo, tantos anos e tal, e você dá toda a razão, sabe? Porque tem criança lá e, às vezes, o não ter contato com a criança dificulta, às vezes, abrigo fechado, e a gente luta para que isso não aconteça, porque os casais que estão cadastrados na fila, eles podem sim apaixonar por outras crianças, nem apaixonar, amar, porque paixão passa, o amor é que vai ficar. E quem adota, adoção tardia, são as crianças que adotam os casais, sabe? Então aquela angústia, aquela ansiedade que eles ficam, e também é muito importante a visita deles no abrigo para eles conhecerem a criança real, porque muitos imaginam uma criança parecida com eles, ou imaginam outro tipo de criança. Então, o abrigo, quando ele é aberto para esses casais, é muito bom para eles conhecerem a realidade de quem está ali para adotar, sabe? A gente falava sobre isso, né, Sandra, antes de começar o programa, que eu estava falando para ela sobre a disparidade que existe, né, entre o número de famílias que desejam adotar e o número de crianças que estão disponíveis para ser adotadas. Que o número de famílias é maior do que o número de crianças. Né? E aí, assim, que a gente estava conversando é que muitas vezes a família idealiza uma criança que não está ali nesses lugares. Né? Ela precisa conhecer a criança real, sim, né? Mas, assim, complementando aqui, respondendo a pergunta dele, se o pessoal desanima com o processo. Cara, quem é que não desanima com o processo nessa justiça nossa? Pô, demora mesmo. Agora, isso faz, inclusive, parte daquelas dificuldades que a pessoa tem que enfrentar para adotar, que até comprovam que ela tem realmente a determinação e o amor necessários para enfrentar essa dificuldade, né? Mas a gente tem que trabalhar para fazer isso o melhor possível. Agora, varia muito o tempo dos processos de adoção. Depende muito da situação em que a criança ou adolescente se encontra, da situação em que o próprio casal... Se você for começar agora para se inscrever no cadastro, até seu cadastro ser aprovado, e você, quando faz o cadastro para adoção, responde ali umas perguntas. Eu, sinceramente, eu sou meio incomodado com isso. Eu não tô só te contando como é que é, tá? No cadastro pergunta assim, você aceita adotar uma criança que tenha problemas físicos? Sim ou não? Você quer adotar, tem alguma preferência quanto à etnia da criança que você vai adotar? Pode ser negra, oriental, branca.
Ou você prefere uma etnia, ou tanto faz. Você aceita um grupo de irmãos, ou seja, você consegue adotar 2 ou 3, porque nos abrigos às vezes tem 4, 5 irmãos ali, e eles têm direito, eles têm ligação, eles são uma família também. A gente não pode chegar, vou mandar esse para cá, aquele para lá e tal, não é igual filhotinho de cachorro, não é assim, né? Uma série de perguntas assim. Isso limita as suas opções na adoção. A gente sabe que, eu não sei como está a estatística nacional. A nossa estatística aqui local, por exemplo, 50% das pessoas que estão cadastradas para adotar aqui em Divinópolis escolheram uma etnia. 14% aceitam grupos de irmãos, só 14%. Mais de 80% só aceitam crianças até 4 anos de idade, das que estão. Então, isso pode fazer com que seu processo demore muito mais. Agora, você chegar lá e falar assim, para mim pode ser qualquer etnia, pode ser qualquer idade, pode ter defeito físico, sua adoção vai ser muito rápida. A Sandra conhece bem isso, tem pessoas que têm essa vocação, porque tem que ter vocação também, adoção não é favor nenhum, sabe? Adoção não é caridade, não é fazer bonito para os outros, de jeito nenhum. Adoção nem é você que é o bonitão, mesmo, né? É o benfeitor da história, não. Geralmente quem adota tem muito mais vantagem do que quem é adotado. Pelo amor que recebe ali, e porque se chegou nesse ponto e está procurando adotar, é porque tem muito a oferecer e está se sentindo incompleto sem aquilo, né? Então acho que tudo isso influi, né, nessa demora ou não de processos de adoção. Outras coisas que influem também, essas mais mundanas. Burocracia legal, existe sim. Quando falaram aí, saiu a nova lei de adoção, a gente estava lá no Congresso. Você lembra que eu te falei quando estava sendo votado? Infelizmente, estão falando que a lei veio para desburocratizar. É mentira. Não vai desburocratizar nada, não. Em alguns casos, vai até criar mais burocracia, né? Outra coisa que pode atrasar o processo é não se encontrar os pais biológicos ou os pais biológicos não aceitarem a adoção ou resistirem à destituição do poder familiar. Isso às vezes é uma coisa feia. Desculpa, não sei se tem tempo, vou falar rapidinho aqui. Olha só, tem crianças que vão parar na entidade de acolhimento, nós temos 5 aqui em Divinópolis hoje, por vários motivos. O mais comum deles é maus tratos. Muitas vezes você vê um pai e uma mãe que são usuários de droga, maconha, crack, cocaína. O crack hoje é o campeão, mas geralmente os dois estão ligados, sabe? E a pessoa abandona mesmo os filhos. Tem mulher aí que já tive, você conhece este caso, a menina, tadinha, cuja mãe a levava ela se prostituía para comprar droga e levava aquela criança para baixo, para cima. A criança não tinha registro de nascimento sequer. Ela estava doente, ela estava com, a coisa triste de falar, estava com berne. Sujeira mesmo, né? Porque a mãe ligava em quê? Em se prostituir, comprar droga. Pai quem era? Você sabe? Nem a mãe sabia. Pois é. E aquela criancinha ali naquela situação? Essas crianças vão parar lá no abrigo. Aí quando você pega um caso desse e processa essa bandida dessa mãe, porque foi, assim, ela jamais falaria que ela foi um animal, porque animal não é assim, animal é muito melhor que isso. Né? Essa mulher que fez isso aí, você processa e quer que essa criança seja encaminhada à adoção. Estou dando um exemplo, tá? Ela vai lá e não aceita o processo de destituição de poder familiar, por exemplo, não concorda com a adoção para poder se defender lá no processo criminal, para negar os maus tratos e querer escapar de uma cadeiazinha. Então ela é tão egoísta que, além de não cuidar da criança, ela ainda priva a criança de conseguir, às vezes, uma outra família pelo motivo egoístico dela de se defender ali. É uma coisa muito mesquinha, mas infelizmente são casos que a gente enfrenta aí no dia a dia, sabe?
Então, são milhões de variáveis, são muitos tipos de processo de adoção. Não dá para a gente falar assim, o processo vai acabar em 3 meses, em 1 ano, em 2 anos. Tem uns que levam 4 anos, tem outros que a gente consegue em 3 meses. Depende muito da situação. E desanima? Eu acho que o que desanima é a ignorância. Desanima é a desinformação. Desanima são mitos mal passados. Isso desanima. Acho que quem tem o interesse sério em adotar, procure um profissional de sua confiança, procure pessoas qualificadas, como, por exemplo, grupos de apoio à adoção, e se oriente, saiba exatamente o que quer, o que está disposto a enfrentar também, né? E aí ela vai saber se dá para se animar ou não. A Laiana, do 5º período de jornalismo, também tem uma pergunta aqui, pessoal. Primeiramente, boa noite. Eu queria saber, eu tenho uma dúvida, porque muitas pessoas têm preconceito a respeito da criança depois de adotada por um casal homoafetivo. Vocês já passaram por alguma situação de ver o desenvolvimento da criança, psicológico, como que ela, como que ela lidou com ter 2 pais ou 2 mães, se é realmente preconceito mesmo das pessoas, né? A respeito disso, que a criança ela vai nascer com distúrbio e tudo. Como que é? Eu acho que seria bacana você falar sobre o aspecto psicológico. Só quero fazer um comentáriozinho primeiro antes disso, se permitir. É novidade alguém ter sido criado por homossexuais, por exemplo? Adoção é papel, gente. Adoção principal tem que estar em você. Adoção é papel. Então, muita gente aí foi criada por 2 homens ou por 2 mulheres e tal. Isso não é de hoje, não. E essas pessoas vão por causa disso, ter um desenvolvimento desse ou daquele jeito? Eu acho que não. Vai depender não se eles são homossexuais ou heterossexuais ou pansexuais, ou seja lá o que for a orientação deles nesse campo. Vai depender o caráter que eles têm, sabe? A capacidade de garantir os direitos. Você já viu aquele filme antigo pra caramba, Gaiola das Loucas? Não, vê que você vai entender o que eu estou falando, é legal. Eu conheço e acompanho de perto, principalmente o caso do Arthur, porque eu quero até acompanhar mesmo, porque foi através do nosso grupo que a gente encontrou essa família. E quem viu ele ver hoje não acredita. E eu conheço também um outro casal do Rio, que adotou, a menina já era pequena, a outra adotou ela adolescente. Elas mudaram tanto e para melhor, né? Porque eu acho assim, tudo é o caráter, é o seu comportamento. Aquele beijo homoafetivo da novela chamou tanta atenção. Eu acho que não precisava daquilo para mostrar que é homoafetivo. Eu acho que aquilo, as pessoas que têm outro conceito, afetou e prejudica ao invés de ajudar. Porque eu acho até a gente que é hétero, eu não preciso ficar beijando meu marido em público para mostrar o carinho, o amor que eu sinto por ele. Eu tenho que mostrar em atitudes. Então eu acho que aquilo é uma afronta. Eu não quero ver aquilo, ou ninguém precisa ver aquilo, coisas íntimas nossas, só dizem respeito a nós. A gente não tem que ficar se mostrando. Agora, será que o abrigo dependendo do lugar que ele vai? Por isso que eu não me preocupo muito. E lá no Estatuto da Família eu falei e eles vão ouvir e me prometeram mudar o texto. Na próxima reunião que a gente tem, eles me prometeram mudar o texto. Porque não afirmaram que vão concordar, mas prometeram mudar. E eu vou levar toda a história do Arthur do começo ao fim. Porque eu acho o mais importante é lutar por todas as adoções. Não ficar perdendo tempo com essa adoção homoafetiva. Porque isso aí, como qualquer casal hétero, vai depender do nosso comportamento, do nosso caráter, e o que nós vamos acrescentar na vida daquela criança, e o que eu posso fazer para mudar aquela história. Então, eu acho que isso fica pegando e atrasando outras coisas que a gente podia agilizar. É dessa maneira que eu vejo. Sandra, e não é só o pessoal da plateia que está com dúvidas. O pessoal aqui da banda também tem uma dúvida para tirar com vocês. Isso. Antes eu queria responder uma pergunta do doutor que ele fez aqui mais cedo. Hoje quem não sofre com a política brasileira, com a justiça brasileira são os políticos, né? São os únicos que não sofrem hoje com a justiça. E eu queria fazer uma pergunta que às vezes quase ninguém pergunta. A criança, a opinião da criança é levada em consideração se ela for adotada por um casal
homoafetivo ou hétero, e se ela não se sentir bem com aquela família, é levado em consideração? Por lei existe uma obrigação legal, a gente tem que fazer uma audiência especialmente para ouvir os adolescentes acima de 12 anos. E é recomendado que se ouça também abaixo de 12 anos, dependendo da possibilidade dessa pessoa ser ouvida, porque pode ser uma criança que não sabe falar ainda, né? É claro. Agora, não só nesse caso, mas isso foi até motivo de uma reunião hoje, da participação da criança e do adolescente nas decisões que afetam diretamente a sua própria vida. A criança tem que ter voz e o adolescente tem que ter voz também. Não é que vá mandar, mas deve ser considerado tudo aquilo que fala, né? Isso está estabelecido em lei e mais do que isso, eu acho que é lógico, né, que a gente ouça o principal interessado ali naquela situação toda. Agora, você falou uma outra coisa aí, que pena, né? A gente está começando a ver hoje, você é novo, eu me lembro de mais coisas que você, com certeza, e hoje a gente já sabe dessas falcatruas. De vez em quando a gente tem alguns processos, como a gente viu o processo do mensalão, e vimos um ou outro ir para a cadeia, porque roubou dos políticos, maus políticos brasileiros. Acho que está melhorando, mas está muito longe de ficar bom. É bom a gente sempre lembrar isso mesmo. Olha, a gente tem muito mais detalhes para discutir no próximo bloco, né? Esse foi o segundo bloco do Gente que Pensa. A gente volta já já, mas antes tem mais um pouco de forró. É natural então sentir teu coração bater mais forte com o reggae pelo ar. Venha cantar então, sentir a emoção, a energia positiva que o forreg traz. Por um momento se esqueça todo o mal que rodeia nossa humanidade sem percepção. Sinta a música rolar, lave a alma, fique em paz, ignore os seus medos. E é natural então sentir teu coração bater mais forte com o reggae pelo ar. Venha cantar então, sentir a emoção, a energia positiva que o forreg traz. Deixe de vir e mostrar o caminho da luz. O amor em teu peito então vai resplandecer. Se o homem mais puro por nós foi pregado na cruz, imagine comigo o que pode nos acontecer. Nós já estamos de volta com o programa Gente que Pensa. E agora nós vamos falar de música. Eu recebo aqui no estúdio a banda forreg. Igor e Marcos, sejam muito bem-vindos. Eu quero que vocês comecem explicando como surgiu a banda. Olha, foi um convite, na verdade. O Marcão, juntamente com o Dão, ex-integrante da banda, já tinham um projeto, e o Lendel também. E surgiu uma oportunidade, eles me convidaram para fazer um som com eles.
E desde então nós não paramos de fazer show, de tocar. Eu já compunha há mais tempo, já tinha bastante música autoral. E veio o interesse de todos em estar gravando, de estar apresentando o trabalho próprio, né, autoral. E foi assim que surgiu a banda. O som é o reggae, né? Na verdade, a gente não se fecha ao reggae só, né? Hoje o nosso CD, na verdade, que vai ser lançado em maio, tem baião, tem um pouco de rock, tem influência de bastante outros estilos, não só no reggae. A gente não se limita ao reggae, não. Como que é esse cenário pro reggae? Não é claro que não é só o reggae, né? Mas vocês são voltados mais para esse estilo musical. Isso. A gente vê aqui em Divinópolis Dias de Truta, estilo Rock Band, a Severinos, né, que está começando agora. Isso, tem muito um rock que é a cara de Divinópolis. E é sempre autoral. E está cada vez surgindo mais. Com certeza. Eu queria ver do seu ponto de vista, né, que você já mexeu com outras bandas já tive nesse banda de rock, estilo também. Qual que é a diferença e como está esse cenário pro reggae autoral aqui de Divinópolis? Eu assim, né, eu tenho um grande problema não, alguns veem como qualidade. Eu gosto de fazer o que não tem. Isso para mim, é essencial para poder trilhar um caminho bacana. Eu acho o cenário do rock and roll magnífico, eu adoro. Eu sou até suspeito para falar, porque as bandas que eu realmente sou fã incondicional, são as bandas de rock. E, na verdade, até o meio que eu fui criado. Minha mãe sempre veio escutando rock, MPB, Novos Baianos, e etc. e tal. Então, eu venho desse antro, né, do rock. Eu acho que o cenário hoje em Divinópolis está maravilhoso, porque tem banda de qualidade, o espaço está sendo dado. Mas tem um porém que hoje eu não concordo e vem das bandas. Os próprios músicos não valorizam o seu trabalho. E isso é uma pena, porque acaba limitando o próprio espaço e o espaço de outras pessoas que estão entrando no mercado. Como nós estamos entrando no reggae, no baião, no shot, às vezes tem uma aceitação até melhor. Mas bem às vezes, muitas vezes. Igor, deixa o contato de shows e para os fãs com vocês. Lógico. Hoje a gente trabalha com a mídia de Facebook, Instagram também, que é @forreg. O Facebook também é só forreg, só procurar na forreg já, na verdade, a página, o perfil, e a página é forreg mesmo, só procurar pela internet. Nosso telefone de contato é 37 9957 5651. É só ligar e pedir pra gente estar olhando a agenda, que graças a Deus tá ótimo. Gente, eles têm uma música autoral que se chama Simbora, mas daqui a pouquinho a gente vai ouvir, porque agora nós vamos voltar com o assunto da adoção. Carlos, você me disse que em Divinópolis tem 5 abrigos, não é isso? Como que é o acolhimento das crianças nesses abrigos? Temos 5 abrigos, ou entidades de acolhimento, como você queira chamar. Por melhor que sejam, não são uma família, mas tem lá pessoas extremamente dedicadas a cuidar dessas crianças cujas famílias não cuidaram. Ao longo dos últimos anos, a gente tem feito, e quando eu digo a gente, o Ministério Público, o Poder Judiciário, os órgãos públicos e também entidades particulares, né, uma organização quanto a esses abrigos. E nós temos hoje o Jardim de Maria, que recebe crianças de 0 a 8 anos do sexo feminino, a Casa de Maria, que recebe crianças, adolescentes do sexo feminino, tem os Servos da Cruz, que recebe meninos e meninas, geralmente grupos de irmãos de idades variadas, né? Tem mais outros 2, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para crianças de sexo masculino e feminino até 12 anos de idade também. E o Abrigo Homem de Nazaré para meninas adolescentes. Ou seja, separado mais ou menos pela idade e pelo sexo, porque varia também o atendimento aí, dessas pessoas nesses locais. É triste a gente ter 71 crianças abrigadas nesses 5 abrigos, crianças e adolescentes. O
por melhor que eles sejam lá tratados, e ali tem pessoas muito capacitadas, muito dedicadas, todo mundo que trabalha com criança e adolescente não faz por dinheiro não, faz por dedicação, por vocação mesmo. E ali temos pessoas assim. Mas o ideal para uma pessoa não é viver em uma entidade de acolhimento, por melhor que ela seja, é viver numa família. Por isso mesmo a gente está tratando hoje aqui do assunto adoção, né? É difícil, dependendo da idade, mas eu acho que a gente não pode jamais, a gente não está no cardápio, não é opção desistir. Sem dúvida. Nayara, e o pessoal da plateia continua animado, né? Tem mais pergunta por aí? Verdade, mas antes a gente vai esclarecer uma pergunta da Laiana do 5º período que não ficou muito esclarecida. Ela queria saber o ponto de vista psicológico e eu vou passar agora para a Thaís respondendo. Ela falou a respeito do desenvolvimento da Isso, criança, quando a criança foi acolhida por um casal homoafetivo, homoafetivo, né? Bom, as crianças estão a criança vai ser inserida nesse contexto, né? Então é preciso que seja dito a ela que aquela é a realidade que ela vive, aquela é a família que acolheu a ela. E assim, o Casé falou sobre o que importa e o que é realmente necessário para uma família acolher uma criança, é o caráter, é a idoneidade. E aí eu pensei um pouco assim, um pouco além, e aí é claro que é muito da minha visão, né, da psicologia, de que passa pelo desejo, sabe? Do desejo de acolher essa criança, da maneira como ela for, da maneira como ela vier para essa família, né? Porque nem os filhos biológicos, eles podem até ser idealizados, mas será que eles vão vir do jeito que essas famílias querem, né? Nós temos tantos problemas pois é, com não, filhos e a biológicos. genética, Mais até que os adotados, né? não gera combinações que às vezes você pensa, ué, mas era para nascer um menino louro, ver um menino diferente. Então, assim, nem os filhos biológicos, eles não podem ser idealizados, porque eles não vieram ao mundo para cumprir um papel ou para saciar um desejo de alguém. As pessoas vêm ao mundo para viver aquilo que elas desejam viver, serem acolhidas por uma família, é claro, viverem uma relação de afeto, de cuidado. É claro que a criança tem que ser muito cuidada e muito preparada, né, para a vida que ela vai viver. Agora, preconceito também é outra coisa que ninguém está salvo, né? Nem quem é adotado, nem quem é filho biológico, nem quem tem 2 pais, nem quem tem 2 mães, nem quem tem nenhum, nem quem tem um monte, né? Todos nós estamos sujeitos a sofrer o julgamento do outro, a sofrer o olhar do outro. E aí cada um é que tem que descobrir como é que vai lidar com aquilo, né? E sempre tendo em vista de que é uma pessoa que está sendo acolhida naquela família. É uma criança, ela tem os desejos dela, ela tem as necessidades dela, ela vai demandar das pessoas que estão com ela. A Sandra tem uma filha, sabe muito bem que a filha dela veio com desejos, com vontades, e que os biológicos também vieram, e que são pessoas, né, que vão se desenvolver, que vão questionar, ou que vão aprovar aquilo que você diz, mas que vão passar por todas as fases de desenvolvimento que todas as pessoas passariam. Porque a Bruna, do 2º período, também tem uma pergunta. Boa noite, eu sou Bruna, do 2º período. A minha dúvida é a seguinte, antes tinha falado a respeito que a maioria das crianças adotadas, os pais assim, que vão adotar, preferem menores de 3 anos de idade. Eu queria saber se há uma campanha dos abrigos para aprovar, assim, para aumentar a adoção tardia, e se há até um trabalho psicológico também para promover essa adoção de maiores de idade. Abrigo não faz campanha para adoção, né? Os grupos preparam os casais, e o que é importante, os casais visitarem os abrigos, aqueles casais que já estão aptos à adoção, justamente para conhecer a realidade das crianças que estão lá, né? Para poder serem adotadas. E a gente prepara os casais para eles entenderem o que é uma adoção, porque muitos não sabem. E muitos buscam aquilo que a biologia negou para eles. Eles querem uma criança parecida até que eles comecem a entender. E eles também têm o direito de pensar assim. Eles também não são obrigados a ir lá adotar aquilo, né? Tem que ser um desejo deles e da criança. A criança menorzinha é mais fácil a adaptação. A adoção tardia considerada depois de 2 anos e meio, 3, geralmente elas que nos adotam. Sabe? Porque às vezes você quer adotar e eles não querem. Às vezes outro casal vai dar certo. Eu conheço crianças
Estive em Americana o mês passado, na abertura de um grupo de apoio à adoção, onde o casal que fundou o grupo ficou 11 anos na fila, esperando. E adotaram uma menina que foi devolvida 2 vezes. Está maravilhosamente bem a menina. Porque encontrou, assim, a menina os adotou. Entendeu? Então, às vezes, você quer aquela criança, mas a criança, ela não te quer, então não adianta. Tem que ser. Tem que ser uma troca. Então, essa menina ficou 3 meses, passando o final de semana com a família e tudo. Então, assim, ela adotou a família e está, assim, super bem. Inclusive, o pessoal do fórum que estava lá, assistindo a abertura, palestra e tudo, estão assustados. Mas por quê? O casal está super preparado, maduros, estão preparados para acolher aquela criança, sabe? Assim, ela participou Então, ela viu que lá na cidade não tinha um grupo. Viu a necessidade, a importância da gente buscar quem passou por aquilo ali. Porque quando a gente busca alguma coisa, em tudo na vida, se você puder contornar os caminhos e já buscar alguém que já fez sucesso e aprender com ele, é muito mais fácil do que você ficar ali quebrando cabeça e tudo, né? Então, se você já pegar uma experiência de alguém que vai te contar, e também você precisa ter um contato com as crianças. E ela teve com a menina, ela tinha pedido até 3 anos, a menina tem 5. Então, assim, mudou tudo. Ela nunca pensou em pegar uma criança que fosse devolvida 2 vezes. Tudo que ela não pensou, ela fez. Sandra, e a gente tem mais perguntas aqui da plateia, né, Nayara? Pois é, Tainara, porque a casa tá cheia hoje, né? Além do 2º, do 6º, do 7º, também tem gente do 4º período aqui. E a Carla também quer fazer uma pergunta para os entrevistados. Boa noite. Eu queria falar justamente sobre isso que vocês já estão comentando, que é sobre adaptação. Se vocês realizam uma campanha de acompanhamento, ou seja, por parte de uma assistente social, para justamente evitar essa devolução da criança, que deve ser traumático para os pais e também para a criança, que já cria aquela expectativa de ambas as partes, né? Por causa desse perigo de uma não adaptação que gera esse retorno à situação lá do abrigo, é que muitas precauções têm que ser tomadas. A primeira delas é o cadastramento dos casais. Todo mundo que está cadastrado para adotar já apresentou um tanto de provas de idoneidade, pelo menos, e já passou por um cursinho. Isso foi uma das coisas boas que veio nessa lei nova, embora ainda careça de ser implantado em muitos locais do Brasil. Além disso, durante o processo de adoção, existe uma coisa chamada estágio probatório, né, que pode ou não ser dispensado conforme cada situação. Por exemplo, quem adota uma criança recém-nascida, se ela já passou pelo cadastramento, já está disposta, já está determinada a adoção e tem lá os requisitos necessários, né? E vai pegar uma criança recém-nascida, essa adaptação é fácil. O estágio probatório pode ser dispensado, geralmente é. Agora, quanto mais idade tem a pessoa a ser adotada, aí é mais recomendável e pode se estender mais esse estágio probatório, que é justamente, claro que por maior que seja, por melhor que ele seja feito, só o dia a dia vai dizer mesmo. Agora, acontece muitas vezes também de gente que mesmo com essas precauções não estava ainda preparada para adoção, porque eu considero você levar uma criança para casa, dar ela esperança e todo aquele envolvimento de que ela vai ter uma família e depois diante de algumas dificuldades que todo mundo que tem filho enfrenta, filho biológico ou filho por adoção, né? Enquanto a dificuldade já pensa assim, vou devolver. Primeiro que se a adoção foi feita, não tem devolver, porque não existe filho adotivo, sabe? Existe filho, ponto, para a lei. Filho biológico ou filho vindo por meio de adoção. E se o filho for biológico, por exemplo, vai devolver para onde?
Pois é a mesma coisa. Agora, se ainda for durante o processo de adoção, isso pode acontecer. É triste, em alguns casos eu considero até criminoso, e a gente tem que tomar o máximo de cuidado para isso não acontecer. Carlos, o assunto estava muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Olha, o Gente que Pensa está chegando ao fim, mas antes disso, eu gostaria de agradecer a participação dos meus convidados. Obrigado, Carlos, Sandra, Thaís. Obrigado, Nayara, pela ajuda na apresentação. Muito obrigada ao especial de jornalismo aqui da faculdade. Obrigado também à banda Forreg. E hoje a gente vai terminar o Gente que Pensa de uma forma diferente. É que nós temos um depoimento de um casal. Eles adotaram 2 meninas, mas é uma história diferente, porque eles fizeram mais. Eles adotaram 2 irmãs. Confira. Começou quando a gente, ao cogitar ter filhos, a gente levantou as possibilidades de viabilizar o projeto, né? Ter filho. E logo a gente procurou informar, entender melhor como que era o processo de adoção, e foi onde a gente fez a inscrição no fórum, né, Alexandra? Uhum. Que é onde a gente começava o nosso processo. Daí foram 2 anos até todo o processo acontecer, entre visita de assistente social, psicólogos. A gente faz um curso de 6 meses no fórum também, que foi muito bacana, que foi até lá nesse curso onde a gente optou por não adotar só uma e produzir outra, e adotar o grupo de irmãos, né, que é bem difícil. Assim, não queria produzir o menino. A gente chegou a cogitar isso no começo, assim, né, quando a gente casou, em produzir um e adotar outro. E depois que a gente fez o curso de adoção, a gente entendeu que a melhor opção para o que a gente queria mesmo, né, de ter uma família alternativa, era adotar grupo de irmãos, que é uma adoção um pouco mais difícil, adoção tardia, porque elas já eram, né, maiorzinhas. A gente queria irmãos, mas assim, quando a gente pensou inicialmente, a gente idealiza, né, um menino e uma menina, paraná. Mas quando veio a possibilidade das 2, e que eles falaram, são 2 irmãs, a gente falou, pode ser até mais fácil, talvez, do que um menino e uma menina. Então, a gente não tinha... o Marquinhos fala muito isso, que a gente não tinha também uma alta possibilidade de frustração, porque a gente não tinha uma alta expectativa. A gente queria 2 irmãos. E não queria, assim, bebê, isso a gente não queria. Até porque, como a gente não tem nenhuma dificuldade, se a gente quisesse um bebê, a gente faria. Então, eu acho que essa decisão também, ela não é por elas, é por nós. A gente queria isso, a gente fez para satisfazer um desejo nosso, né, de poder dividir o espaço, nossas coisas, nossa vida. Então, acho que não é incentivando a adoção, mas é dando um exemplo de que isso é viável e é normal e é super gostoso ter elas com a gente e ter tomado essa decisão quando a gente tomou, né? E a gente não tem um outro modelo nosso, né? Assim, eu não saberia dizer como seria se a gente tivesse uma família que não fosse nesse modelo, porque para nós acho que era o que estava estabelecido para a gente, assim. Não sei se seria diferente, assim, em relação à forma que a gente se comportaria, a forma que a gente buscaria os exemplos para elas, a rotina, a disciplina. Eu penso que não é nada diferente do que uma família tradicional, vamos dizer, né, onde os filhos foram produzidos pelo casal e tudo mais. A gente tem, igual o Marquinhos falou, as dificuldades que qualquer família teria. Então, é possível, e eu acho que é cada dia mais possível. E aquilo que eu sempre falo, tem muita família precisando de crianças, né? Eu acho que muito mais do que crianças precisando de famílias. E agora, galera, simbora com a banda Forreg. Quero ver você de cara pra felicidade, oi, 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 esparramando seu sorriso por toda a cidade. Tu és flor mais rara do sul ao nordeste. Quando é por você viro cabra da peste.
Tudo que eu quero nessa vida é seu bem querer, seu bem querer. O que peço para mim, peço por você. Por você, vem de mansinho nesse shot pra nós namorar. Meu bem, confie nos meus passos, quero te guiar. Simbora que nós dois tá bonito. Nossa história dá um livro de casos de amor pra contar. Deixe o som do seu coração ditar o ritmo das coisas, nada pode atrapalhar. Deixe a folia vir do céu para nos abençoar. Sinta toda a paz que vem da fé para nos alimentar.